Olá, eu vou tirar hoje uma dúvida, e aí eu vou deixar aberto, porque eu sei que essa é uma dúvida de muita gente, de um aluno nosso do curso Método do Cálculo Mental, sobre os nomes que nós temos na multiplicação. Eu vou explicar o que é a multiplicação e entender um pouquinho o que é isso, multiplicador, multiplicando, as propriedades, o algoritmo da multiplicação e a origem também desse sinal, se é o x, se é o ponto, se é de outra forma. Então, vamos acompanhar a aula e entender um pouquinho mais. Vamos nessa? Então, o que a gente precisa entender da multiplicação? A multiplicação é uma das 4 operações da aritmética que realiza um produto, a gente pode entender, de 2 ou mais termos denominados fatores, mas tomados 2 a 2, tá? Então, 2 ou mais termos, mas tomados 2 a 2, que são os fatores. Mas a gente tem um nomezinho bem tradicional, que é o multiplicando e o multiplicador. Nós vamos entender primeiro a multiplicação como sendo uma adição repetida. O que significa? 2 vezes 6. Imagina que você vai, sei lá, comprar pão, e cada pão custa, um pão baguete, né, aquele maiorzão, custa R$6. E você pede 2. Então, qual é o valor total? Então, vão ser, primeiro, um, depois o outro, né? 6 mais 6, 12. Ou seja, 2 vezes 6, 12. Ou, podemos entender assim, ó, 3 vezes 8, sendo 8 mais 8 mais 8. Tá? Então, 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Ou seja, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 15. Ou seja, 15 mais 15 mais 15 mais 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. 4 vezes 15, 60. Então, a multiplicação ela pode ser definida, entendida inicialmente como sendo uma adição repetida. Tá legal? Então, esse é o conceito inicial que a gente tem que ter sobre multiplicação. E aí vem os nomezinhos que a gente vai dando. Multiplicador, multiplicando e produto. Então, 4 vezes 15. Quem é quem? Né? A gente já sabe que 4 vezes 15 é igual a 60. Então, quem é quem aqui? Bom, o número pelo qual se multiplica é o multiplicador. O número que será multiplicado por outro é o multiplicando. E o produto é o resultado da multiplicação. Então, em quem ocorre a soma? Na sequência aqui, ó, 4 vezes o número 15 é igual ao 60. Então, esse rapaz aqui, a gente já sabe que é o resultado. O nome dele é produto. Às vezes a gente chama de produto, né? O produto de 4 vezes 15. Ou seja, o resultado de 4 vezes 15. O número pelo qual se multiplica, o multiplicador, aquele que vai dizer quantas vezes o outro número vai somar repetidamente, é o 4 vezes. Então, esse aqui é o multiplicador. Ele indica quantas vezes vai ocorrer a soma repetida. Em quem ocorre a ação? No multiplicando. O multiplicando vai somar 4 vezes seguidas. Então, o multiplicador diz quantas vezes, o multiplicando onde vai ocorrer e o produto é o resultado. Tá legal? Então, mas para você gravar, quem está em primeiro aqui é o multiplicador, quem está em segundo é o multiplicando e quem é o resultado é o produto. Então, é basicamente essa forma que a gente organiza os nomes para as pessoas aqui. Alguns chamam aqui de fatores e aqui de produto, né? Fatores que está ocorrendo a multiplicação entre eles. Tá legal? A multiplicação ela pode ser escrita de várias formas. E basicamente a forma que a gente mais usa no início é essa daqui, que é usando uma cruz especial. Na verdade não é um X, ela apenas se confunde com um X, mas na verdade no século XVI um matemático, William, inventou o sinal matemático que introduziu, né, por uma razão até religiosa. Ela relembra a cruz de Santo André ou também o sinal de dimensão. Mas foi usada, né, como sinal também de dimensão. E o que é interessante, o que era a cruz
sofreu uma rotação para virar essa cruz aqui, tá? Ainda é uma cruz. É uma forma simétrica, né? Porque você tem um lado igual ao outro e é interessante e que vai mostrar a relação, né, da histórica dos estudos da matemática terem ocorrido também na igreja, na Idade Média, que onde ocorriam basicamente os estudos. As pessoas estudavam em igrejas porque também elas se tornaram mais à frente centros de distribuição de conhecimento, gerou universidade, um bocado de coisa. Então, basicamente, essa cruz aqui, ela é uma cruz que é uma variação, né, da cruz que a gente conhece normalmente, mas ela quer significar que é uma adição repetidas vezes. Você já sabe a origem, então você já entende isso. Quando foi mais na frente, um outro sábio no século XVII, um matemático, Leibniz, ou como se escreve, Leibniz, ele sugeriu uma mudança para não confundir com o X. Então, ele introduziu o ponto. Tá? A matemática começava a se organizar melhor e aí eles começaram a criar ou recriar alguns símbolos. Também se usa na multiplicação, principalmente na computação, o asterisco ou o uso de parênteses. Por quê? Porque nos parênteses existem as expressões numéricas e foram introduzidos os parênteses justamente para indicar quem deve ser primeiro, né? A gente lembra lá, primeiro os parênteses, depois o colchete, depois as chaves, aí multiplicação e divisão, depois soma e subtração, não importando aqui a ordem, não importando aqui a ordem, tá legal? Então os parênteses eles mostram justamente essa situação de multiplicar quem primeiro. Nesse caso aqui é basicamente só significando uma multiplicação entre os números 5 vezes 2 ou aqui 5 vezes 2, restando aí de um parênteses, mas ocorrem em outras situações, tá legal? Eu acho bem interessante essa história e essa compreensão. E aqui nós temos o algoritmo. Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir fazer uma soma de parcelas iguais de modo simples. Aqui, olha, 3 vezes 22, tudo bem, você poderia somar 322 mais 322 mais 322 e dar aqui o resultado, né? 6, 6 e 9, por exemplo. Mas aqui, 25 vezes 482 seria de fato 482 25 vezes, e isso ficaria muito complicado de você realizar uma soma disso daqui, né? 25 vezes isso seria um número muito, muito complicado. Então nós temos o algoritmo que funciona de forma muito simples, utilizando as ordens, né? Você vai multiplicando ordem por ordem e colocando a soma embaixo, tá legal? Não é objetivo aqui deste vídeo falar dessa multiplicação, no canal tem outros aqui e eu aprofundo a forma mais tranquila de você realizar isso dentro do nosso curso Método Cálculo Mental. Se te interessar, tá o link aqui embaixo para compreender um pouquinho mais. Bom, propriedades. Nós temos a comutatividade, a associatividade primeiro. O que significa isso? É fácil. Comutar significa troca, tá? Comutar é troca. Se você realiza a troca 2 vezes 8, ou seja, 8 mais 8 dá quanto? 16. 8 vezes 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Olha só que interessante. 2 vezes 8 é igual a 8 vezes 2. Ou seja, não importa a ordem que eu vou colocar a multiplicação, o resultado vai ser igual. Tá? O resultado vai ser igual. Então, de uma forma bem geral, qualquer número, a ordem dos fatores não altera o produto. Isto é, considere dois números A e B. Qualquer número, pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 20, não importa. Se eu multiplicar um número por outro, vai ser igual a outro por um número. Então a gente chama isso de comutatividade. Pode trocar e não adianta que vai dar o mesmo resultado. Associatividade. O que é associatividade? Se eu escolher realizar primeiro o produto 2 vezes 3, aí eu indico aqui a ordem, primeiro 2 vezes 3 e o resultado
eu vou multiplicar por 4. Então, 2 vezes 3, 6, não é isso? 6 vezes 4, 24. Não, mas eu quero começar fazendo o produto 3 vezes 4 primeiro. Ora, eu que decido. Tudo bem. 3 vezes 4 dá quanto? 12. Repete o 2, coloca o 12. 2 vezes 12, 24. Opa! Então significa que se eu fizer 2 vezes 3 vezes 4, vai ser igual a esse daqui. A 2 vezes 3 vezes 4, fazendo primeiro 3 vezes 4. Tá? De uma forma super geral. Se eu pegar um número e multiplicar por outro, e o resultado multiplicar por outro, C, é a mesma coisa, dá o mesmo resultado que se eu fizer primeiro o B com o C, depois vezes o A. Ou seja, você associa de forma diferente, é irrelevante, vai dar sempre o mesmo resultado. Tá legal? Isso é a associatividade. Tem várias associações diferentes, desde que respeite, né, a lógica da operação, então não há problema. Bom, a existência de um elemento neutro. O que é um elemento neutro? É um número que quando você realiza a operação, permanece o outro número. Vamos explicar isso melhor. Vamos lá. 1 vezes 3 dá quanto? 3. 3 vezes 1 dá quanto? 3. O que acontece aqui? O 1, não importa onde eu o coloque, vai dar sempre o resultado do outro número. Então, se eu multiplicar 10 vezes 1, dá 10. Se eu multiplicar 1 vezes 100, dá 100. 1 vezes 3, 2, qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. Se eu pegar um número e multiplicar por 1, vou chamar o número de n, vai dar n. Se eu pegar o n vezes 1, vai dar o n. Tá? Ele é o elemento neutro, tá bom? Ele não fede, ele não cheira, ele é neutro, tá? Ele não tem sabor nenhum, ele é neutro na multiplicação. Distributividade. A distributividade é uma coisa que a gente usa muito no nosso curso, e aí é uma coisa bem legal de aprender. Olha, 3 vezes o 15. 3 vezes o 15 é o 15 mais 15 mais 15. Legal. Mas se eu fizer o seguinte, ó. Quem é o 15? O 15 é o 10 mais 5, certo? 3 vezes o 15 dá 45. Então, certamente aqui 10 mais 3 vezes 10 mais 5 dá 45. Mas se eu fizer, ó, 3 vezes 10 e 3 vezes 5 dá quanto? 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes 5 dá 15. 30 mais 15 dá quanto? 45. Opa! O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o 3 e multipliquei por dois números somando. Então, o 3 vezes o A e o 3 vezes o B. Tá? E se não fosse o 3? Fosse um C qualquer. Qualquer número. C vezes o A, C vezes o B. C vezes o A, C vezes o B. Isso dá a distribuição, tá? A distributividade da multiplicação na soma e na subtração. A gente não vai colocar subtração aqui, porque é só um vídeo para você aprender um pouquinho mais, mas tanto faz ser na soma quanto na subtração. Tá legal? Então essa é a distributividade. E ao longo da história, várias tabelas ou tabuadas foram colocadas, como essa tabuada aqui, que mostra o produto, por exemplo, ó, 4 vezes o 5. Aí você vai aqui assim, ó, dá 20, tá? 7 vezes o 9. Aí você vai aqui, 63. 8 vezes o 9, 72. Tá bom? Aí ele é interessante porque aqui eu tenho os quadrados, tá? Quem são os quadrados? Quando é o número multiplicado por ele mesmo. Dá um número quadrado. Então, esse aqui são os quadrados, né? 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 5, 7 vezes 7, 8 vezes 8 e assim vai. Tá legal? Então, gente,
É um vídeo apenas de divulgação, você entenda um pouquinho o que é a multiplicação. Ela está cheia de propriedades, ela está cheia de padrões e coisas muito interessantes que a gente vai investigando e vai aprendendo cada vez mais e abrindo a nossa mente. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!